Olá a todos que estão acompanhando a nossa Escola Bíblica Online. Nesse dia de hoje, nós estamos gravando a lição de número 8, que tem o título Cidadania e Missões. Esta revista Cidadania Cristã, uma edição especial que nós estamos estudando juntos. Damos graças a Deus por isso, paz seja convosco. Vamos iniciar a nossa lição de hoje falando justamente o versículo que está para que nós memorizemos, que nós pelo menos venhamos a meditar de uma forma mais especial. Nesta lição é o versículo de Marcos 16, 20, que diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Amém. Então, o que me chama a atenção nesse versículo é o fato de que eles partiram, eles tomaram uma decisão, tomaram uma atitude de irem pregar a palavra. E pregaram por todas as partes, sem escolher um determinado lugar. Por onde passavam, pregavam a palavra. E o que acontecia? Qual era a consequência disso? Cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Então, houve ali um desprendimento, houve ali uma atitude para a pregação do Evangelho e o Senhor cooperou. E o Senhor também confirmou a palavra com os sinais que se seguiam. É assim que é o trabalho de Deus. Ele conta conosco, mas Ele também nos capacita e nos abençoa no cumprimento da sua vontade. Isto está em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Também a nossa lição, ela traz para nós algo para que nós venhamos a comentar e conversar a respeito. A obra missionária é a tarefa primordial da Igreja de Cristo na Terra. Não podemos ficar de braços cruzados, temos que ocupar os espaços e cumprir o ID em todos os lugares. Então, a tarefa de pregar o Evangelho, a tarefa de sermos missionários, de levarmos a palavra de Deus, é primordial. É algo que deve estar em primeiro lugar na igreja. E a igreja somos nós, a igreja também é a instituição da qual nós fazemos parte. Mas ela é formada por cada um de nós. E isso então deve ser prioridade em nossas vidas. E nós podemos fazer sim a obra missionária ocupando os espaços. Que espaços? Ora, onde nós estamos inseridos na sociedade, nos mais variados campos, nos mais variados setores da sociedade, né? É lá que nós devemos ocupar o nosso espaço e cumprir o ID. Nosso texto bíblico é Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20 e Atos 1, 8. Então eu vou ler junto com vocês Mateus 28, 18 a 20, que diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Vou ler mais uma vez. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então ele está aqui nos garantindo que ele tem poder sobre todas as coisas. E ele, tendo poder sobre todas as coisas, está nos dando uma ordem. E também nos garante que está conosco, que estará conosco até o fim dos tempos. Então nós só temos que confiar na sua palavra e cumprir a sua vontade. Marcos 16:15 também é outro texto que baseia a nossa lição de hoje. Vai do 15 ao 20 também. Marcos 16:15 até o 20 diz o seguinte: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum.
se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então aqui também, mais uma vez, o Senhor Jesus encorajando, que pregue o Evangelho, que se fosse pregado o Evangelho a toda criatura, e contando também que aquele que crer e for batizado será salvo. Contando também que os que pregam a palavra, os que fazem a vontade dele, aqueles que creem no nome dele, expulsarão demônios, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E Jesus subiu ao céu, confirmando as suas palavras, confirmando que ele é Deus, confirmando que ele é poderoso e que a sua palavra é a verdade. E o último versículo que baseia a nossa lição é Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A nossa lição, então, tem esse tema de cidadania e missões. Estou aqui na Praia do Laranjal, como vocês podem ver. Talvez tenhamos algum barulho, alguma pessoa passando, mas não tem problema. Preste atenção. E eu estou aqui também porque a praia, as águas, os pescadores, um barco, nos faz lembrar a forma como Jesus pregava. Ele subia num barco, se afastava e pregava para as pessoas que estavam na praia. Ele chegava à praia, se aproximava das pessoas e pregava para as pessoas. E eu também me lembrei daquela canção: eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Sabe o que eu pensei? Existem alguns lugares onde os pescadores aqui em Pelotas ancoram seus barcos, como por exemplo lá no Quadrado. E seria bem interessante se nós pudéssemos uma vez pedir para dar uma volta num barco desses, que eu vi que inclusive eles colocam som lá, eles têm o sonzinho deles para quando eles estão pescando ouvirem as suas músicas preferidas, enfim. Mas já pensou se nós pudéssemos ir num barco desses, com um pescador desses, e contar a história de quando os discípulos estavam lavando as suas redes e Jesus disse para eles lançarem as redes novamente? Se nós pudéssemos conversar com eles a respeito de algo que tem a ver com a sua profissão, sabe, eu acho que seria uma forma de evangelizar bem bonita. Se nós estivéssemos com eles, quem sabe, no meio da lagoa, no meio do Arroio Pelotas, não sei, e que a gente pudesse então colocar aquela música: certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e questiona: trabalhamos toda a noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. E aí então nós poderíamos contar essa história e dizer que ainda que as coisas não andem bem, ainda que nós não tenhamos esperança em alguma coisa, que alguma coisa dê certo, nós podemos ter fé na palavra de Deus, confiar, e pela sua palavra as coisas se cumprem em nossa vida. O querer de Deus, a bênção de Deus chega para nós através da palavra de Deus. Seria só uma forma. E eu trago esse exemplo para dizer assim que se a tarefa missionária é de fato algo primordial para nós, esse tipo de ideia deveria borbulhar na nossa cabeça. Uma forma de conversar com alguém, uma maneira de chegar a falar com um vizinho, com uma pessoa conhecida, com alguém numa fila de banco, com alguém no nosso serviço, eu não sei, mas que nós pudéssemos ter a inspiração de Deus e criar momentos assim, onde seja propício que nós venhamos a falar da palavra de Deus para essas pessoas. E sabe, como diz aqui num dos textos que baseiam a nossa lição,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. É através da virtude do Espírito Santo que nós somos guiados. Então nós precisamos depender do Espírito Santo para que esses momentos sejam abençoadores e que sejam oportunidades que frutifiquem, né? Isso é só uma conversa inicial. A introdução da nossa lição, ela diz que quando nós ocupamos um espaço como cidadão, exercendo com zelo as nossas funções, nós estamos abrindo espaço para a pregação do Evangelho. Então, só o fato de nós sermos excelentes no que nós fazemos, de nós sermos pessoas confiáveis, de nós sermos pessoas diferenciadas da maioria, com quem se pode contar, isso já abre espaço para a pregação do Evangelho, né? Então é certo que num mundo onde todo mundo está numa correria, lutando e reclamando e lamentando de várias dificuldades que diariamente todos nós enfrentamos, né? Quem demonstra confiança, quem demonstra otimismo, quem demonstra um semblante sereno, quem demonstra e fala através de palavras sinceras e agradáveis, chama atenção. Porque isso já não é mais comum, né? Infelizmente, mas uma pessoa que é correta, que sempre quer ver o lado bom das coisas, que sempre tem uma palavra de esperança, essa palavra desperta curiosidade nas pessoas que convivem com ela. Então, talvez as pessoas queiram saber qual é a fonte geradora de tanta paz. E aí chega o momento de nós falarmos que a fonte geradora é a luz de Cristo, é a vida de Cristo em nossas vidas, é a sua palavra, é a fé em Deus, aleluia. E aí nós podemos cantar aquela canção bem antiga também, que eu me lembrei. Deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória em seu rosto brilhar, deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto, deixa a glória de Deus brilhar. Que você possa ter momentos com Deus, assim como Moisés teve, recebendo dele a sua palavra, recebendo dele os seus mandamentos, sendo líder do seu povo. E então ele teve um encontro especial com Deus, e quando ele desceu do monte, ele não sabia, mas o seu rosto brilhava. Talvez você não saiba, mas você brilha. Você foi feito para brilhar aonde você vive, aonde você convive. E este brilho vem da glória de Deus, vem dos encontros com Deus que você tem diariamente, quando dobra o seu joelho no seu quarto, quando lê a palavra, quando escuta uma mensagem, quando também participa dos cultos na medida do possível nesse tempo que estamos vivendo. E aí então, com esse encontro com Deus, nós não saímos da mesma forma, saímos radiantes, saímos brilhando a glória de Deus sobre as nossas vidas. Se não tem sido assim, está em tempo de começar a ser assim. Deixe Deus brilhar através de você, ocupe o seu espaço de maneira gloriosa e faça com que as pessoas tenham curiosidade de saber qual é a fonte da sua serenidade, qual é a fonte da sua paz, qual é a fonte da sua alegria e da sua força. Jesus, o nosso Deus. O item 2 diz a necessidade missionária na sociedade. Jesus e a necessidade missionária. A missão foi confiada pelo Pai a Cristo. Ele veio ao mundo para trazer o reino de Deus para a terra. E Mateus resume o ministério de Jesus dizendo que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então ele ensinava, pregava e curava. A primeira coisa, ele curava? Não, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Muito bem, isso está registrado em Mateus 4:23. Então Jesus veio ao mundo pregando, ensinando e também realizando milagres para a glória do nosso Deus. Salvação é vida eterna. Ele veio para salvar o perdido. Ele veio trazer salvação para toda a humanidade. E isso é vida eterna, a vida do reino de Deus. Vida que inicia aqui e agora, por isso que nós podemos ter uma vida diferenciada, porque o reino de Deus já acontece no nosso coração, já acontece no nosso modo de viver, e isso chama a atenção de outras pessoas, para que elas também venham permitir a vinda do reino de Deus sobre a vida delas, e que elas também, junto conosco, possam desfrutar do reino de Deus eterno, na glória, aleluia, tendo então a salvação da sua alma. Então ele veio para pregar, para ensinar, para curar. Ele começou essa obra missionária na sociedade, andando, ensinando, falando, conversando, convivendo, demonstrando o seu exemplo. Jesus foi arrastando multidões com o seu exemplo, muito mais do que apenas com as suas palavras. Jesus é maravilhoso, ele é nosso exemplo em tudo.
Também ainda no item 2 tem uma outra parte que diz: a missão de ganhar almas é urgente. E aí nós vamos ler o versículo que está em João, capítulo 9, versículo 4. João 9, 4 diz assim, irmãos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso que é o próprio Jesus que está dizendo. Então é necessário fazermos a obra de Deus enquanto é dia. Talvez a gente possa parafrasear este versículo e dizer: é necessário fazer a obra de Deus enquanto é tempo. E nós temos visto grandes sinais, né, irmãos? Como nunca. A nossa geração anterior não viu o que nós estamos vendo. Meus avós não viram, meus pais não viram o que nós estamos vendo, o tempo que nós estamos vivendo. Todas essas coisas, essas catástrofes, essas calamidades que têm acontecido, nós estamos vendo, e elas são preditas na palavra de Deus, e elas também nos fazem pensar que a vinda de Jesus está próxima. Então o tempo é hoje, como o próprio Senhor Jesus havia dito: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que nós possamos compreender essa urgência da obra missionária que o Senhor Jesus está apontando para nós, e que as consequências e que os acontecimentos têm nos apontado também. Então, o Espírito Santo é quem põe no coração do crente essa urgência de falar: eu preciso falar, eu tenho que falar, essas ideias, sabe, essa maneira, essas oportunidades que faz com que nós venhamos a enxergar essas oportunidades nas mais variadas formas de relacionamentos que nós temos hoje em dia, certo? O cristão, então, que tem o Espírito Santo, ele se sente compelido a usar de todos os recursos disponíveis para trazer almas ao reino de Deus. E isso, nós precisamos buscar esse sentimento, esse desejo, esse ardor em nosso coração, através do ensino da palavra e também através do Espírito Santo de Deus sobre nós. Um outro item é: a missão é urgente porque são poucos os nossos dias na terra, que também vem complementar o que a gente disse anteriormente. Nós vamos ler o Salmo 90, capítulo 10, Salmo 90, capítulo 10 a 12. Espera aí que eu marquei aqui. Vamos lá. Salmo 90, versículo 10 a 12 diz assim: os dias das nossas vidas sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o teu temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, o nosso tempo passa muito rápido. Viver 70 anos, no máximo até 80. E quem vive até lá, muitos desses anos, são enfado e canseira. Mas nós podemos sim pedir a Deus que Ele nos ensine a contar os nossos dias, para que a gente use bem o tempo que nós temos, né? E que nós possamos alcançar corações sábios, que não vivamos como tolos, mas que vivamos como pessoas que sabem o propósito da sua existência. Nós vivemos para servir a Deus, nós vivemos para pregar, para testemunhar o poder de Deus para toda a humanidade. Então esse item ele nos diz assim: se tardarmos em realizá-la, perderemos o nosso tempo. Nós perdemos o tempo. Viver longe de Deus, viver fora da vontade de Deus, é viver perdendo tempo, irmãos, né? Quem já experimentou isso, viver sem Deus, é viver perdendo tempo. Efésios 5,16 nos diz assim: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então eu vou ler o versículo 15 para completar melhor a ideia. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então a própria palavra está nos chamando a atenção de que nós devemos viver do modo correto, do modo que agrada a Deus, do modo de acordo com a palavra dele, porque senão nós estamos perdendo tempo. Certo? E aí nós não conseguimos fazer nada de positivo para Cristo se vivemos perdendo tempo. A própria lição também nos exemplifica com Eclesiastes 12, que diz que há tempo para tudo debaixo do céu, né? Existe o tempo para todas as coisas e nós devemos sim reservar tempo e força e dedicação para fazer a vontade e a obra do nosso Deus. Muitos hoje choram a mocidade, choram porque passou o seu tempo e agora eles não podem mais, né? Então, os sinais da vinda de Jesus se multiplicam cotidianamente.
certo? Então, nos nossos dias na Terra, a gente pode imaginar que estão findando. Nós caminhamos para a morte, independente de Covid, independente de pandemia, nós caminhamos para a morte. É assim, quando nós ensinamos os seres vivos para as crianças lá no ensino fundamental, nós dizemos que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. É assim, né? Então, nós precisamos saber aonde nós vamos passar a eternidade, o que será de nós após a nossa morte, que nós possamos ter a certeza da nossa salvação. E não somente nós, que nós possamos então ajudar que outras pessoas compreendam também esse propósito de vida que nós temos e que Jesus tem também para a vida deles. E esse é o nosso papel. Então, nós precisamos realmente trabalhar para Jesus agora. É agora que nós precisamos trabalhar para Jesus, porque talvez não será mais possível. Logo, a trombeta soará. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala exatamente isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então aqui, em Tessalonicenses, nós estamos sendo lembrados de que Jesus voltará. E os mortos em Cristo ressuscitarão e estarão com Ele. E se nós ainda estivermos vivos, nós o veremos e seremos arrebatados para viver junto com Ele. Aonde você quer estar? Você quer ver Jesus quando Ele voltar? Então, apegue-se a Ele e sirva a Ele de todo o seu coração. Existe ainda um outro item que é: a missão de ganhar almas é individual. Então, claro, a igreja em si, ela tem várias atividades, grupos missionários, né? O grupo de evangelismo, que são departamentos da igreja que fazem essa atividade. Mas a responsabilidade é individual. Nós não devemos esperar que haja lá uma campanha evangelística da igreja para que nós venhamos a evangelizar. É, sim, uma missão individual. Atos 4:33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Cada um de nós devemos dar testemunho. Deixa eu ver, tem uma palavra antes do testemunho. Davam testemunho da ressurreição com grande poder. Com grande poder, que eu e você tenhamos grande poder para dar testemunho da ressurreição de Cristo e que haja sobre nós abundante graça. Busque desta abundante graça, busque desse poder, para que você seja essa testemunha eficaz da palavra e da ressurreição de Cristo, de que Ele vive, de que Ele venceu a morte, de que Ele é poderoso, e com isso Ele nos dá acesso ao Pai e à vida eterna pela fé. Aleluia! Deus, então, destinou a tarefa de ganhar almas a todos os que confiam nele, a todos os que creem nele. Esta é também nossa tarefa, certo? Então, Deus destinou a tarefa de ganhar almas a todos os cristãos. Cada um de nós devemos considerar a nossa particular e pessoal obrigação de falar de Cristo, de ganhar almas para a eternidade com Ele. Não podemos deixar de anunciar as boas obras. E um item final desta primeira parte da lição é: a missão de ganhar almas é divina. Por que é divina? Porque vem de Deus e também porque é Ele que nos capacita. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus iniciou esta obra e deixou este legado para nós. O principal responsável pela salvação do mundo é Deus. Foi Ele que enviou Jesus. Ele não deseja que os pecadores se percam. 1 Timóteo 2, 3 e 4 também nos traz uma mensagem em relação a isso. Vamos ver aqui. 1 Timóteo. Só um minutinho. Deu. 1 Timóteo 2, 3 e 4 fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos nós, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então,
A salvação vem de Deus e isso veio através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. E ele deu a si mesmo em resgate de muitos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então nós devemos testemunhar, nós devemos falar disso em tempo oportuno. Eu só quero ver se eu li certinho. Li, muito bem. Então nós devemos, então, todo o tempo falar deste testemunho, daquilo que Deus fez por nós. Aleluia. Que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus, que demonstrou o seu amor por nós, morrendo da cruz do Calvário, para nos dar uma vida próxima de Deus, junto a Deus. Aleluia. E fazendo a diferença aonde nós estamos inseridos, certo? Então, ele providenciou para os homens um instrumento da sua libertação espiritual. Deus, ele fez isso. Ele providenciou a libertação para a nossa vida através de Jesus. Isso nós vemos em João 8,36. Eu estava no 4, vamos para o 8. João 8,36 nos diz o seguinte: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus veio também para nos libertar de todo medo, de toda angústia, de todo engano, nos libertar dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros e nos dar uma vida abundante em nome de Jesus. Aleluia. E quando a igreja empreende a tarefa de evangelizar, ela está sendo induzida pelo Espírito à realização de uma missão divina muito além do plano humano ou secular. Então, nós nos dispomos como seres humanos dentro da nossa limitação, mas a capacitação vem através do Espírito Santo na nossa vida, certo? E essa missão, ela vai muito além do humano, muito além do secular. É uma missão divina. Deus está nesse negócio, irmãos. É isso. Deus está nesse negócio. Nós precisamos crer nisso e colocar o pé e ir. Né? E com certeza Ele irá nos abençoar, Ele irá nos capacitar, Ele concretizará a obra que é dele. É uma obra divina, certo? Que Deus nos conceda então a visão de sua obra, a visão necessária de sua obra, que Deus nos dê essa visão. João 4,35, nós vamos ler aqui, que diz o seguinte: vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, certo? Esse versículo que a gente conhece muito nessa versão, aqui a lição nos traz para que a gente reflita um pouco, né? Que Deus nos conceda a visão necessária de sua obra, que Deus nos mostre os campos brancos para a ceifa, que nós possamos ter olhos que enxerguem aonde estão esses frutos para serem colhidos para a obra de Deus, né? E que nós venhamos a fazer isso, que venhamos buscar os frutos, que nós venhamos a ir atrás, né? Atrás do perdido a qualquer custo, né? Como a gente sempre diz, a fim de que nos disponhamos sem tardança a cumprir todo o propósito de Cristo, certo? Então que nós venhamos a nos dispor a ter visão para cumprir todo o propósito de Cristo. E a visão também vem do céu, a visão também vem da sua palavra, a visão também vem da inspiração e do ensino do Espírito Santo de Deus. Somente assim poderemos ser aprovados por Cristo, exercendo o nosso papel de cidadão, e estaremos evangelizando a nossa nação. Nós temos uma missão, e que nós não venhamos a nos furtar dessa missão, ao contrário, que possamos nos sentir honrados por termos sido escolhidos por Deus, e que possamos ser missionários em todo o tempo. Vamos lançar as nossas redes? Até a próxima!